seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Vamos falar de futebol, porque acabou agora há pouco nos aflitos. Náutico e Porto empataram em 0-0. Esse jogo foi o último jogo da rodada 6 do Campeonato Pernambucano, que estava faltando. Então, com esse jogo, o Náutico e Porto fecha a rodada 6 da competição. E vamos bater um papo aqui, porque o Náutico acabou ficando apenas no empate, né? No empate que não foi nada bom para o Náutico, que tinha pretensões de assumir a vice-liderança se tivesse vencido a equipe do Porto, né? O Náutico agora chega a 9 pontos na competição. O Porto, que, como eu falei no pré-jogo, né, um time que não toma gols, só tomou um gol até agora, em todos os jogos que já fez. Então, não é um time que não toma gols. E o Náutico não conseguiu vencer a equipe do Porto. Logo de cara, o Náutico perdeu Matheus Carvalho, antes mesmo de começar o jogo, sentiu um incômodo na coxa esquerda, né? E acabou tendo que sair, tendo que deixar o Náutico, né? Não foi para o jogo, essa informação foi passada pela assessoria de imprensa para os veículos de comunicação. Então o Náutico logo de cara perdeu e quem fez a estreia foi o Regis Tossati. Tossati, né? Tosati, a gente chama de Tosati. Red Tosati acabou fazendo a sua estreia com a camisa do Náutico, jogando ali, né? E o Náutico perde também logo de cara o Denilson, né? Denilson acabou se machucando no começo do jogo e quem entrou foi o Odivan, fazendo dupla ali de zaga com a Nilson. Olha, com a lesão do Matheus Carvalho, né? Então o Náutico teve que mudar a sua formação de jogo também, né? Com o Matheus Carvalho, o Náutico joga no 4-4-2, né? Com o Matheus Carvalho fazendo a investida por dentro, né? E deixando livre ali o Júlio, né? O próprio Formigeiro. Mas com essa mudança, o Náutico teve que jogar no 4-3-3. E eu posso dizer que foi uma mudança, infelizmente, com a lesão do Matheus Carvalho, mas que deu logo no início, deu resultado, viu? Porque o Covidiero caindo pelo lado direito, o Regis Tossati pelo lado esquerdo, né? O Júlio centralizado ali no meio, e eu posso dizer que até que teve resultados positivos, né? Posso dizer que o Júlio começou querendo, o Júlio não, o Regis Tossati o Regis Tossati começou fazendo um bom jogo, né? Fazendo bons cruzamentos, chegando forte, né? E o Náutico teve não chances claras de gols, mas estava conseguindo controlar bem, né, a equipe do Porto. Porém, depois dos 28 minutos, o time do Náutico caiu de rendimento. A, a intensidade na ofensividade do seu time, né, ficou claro que teve uma baixa muito grande. Com isso, o time do Porto cresceu na partida, né? Cresceu e cresceu bastante mesmo. E aqui eu destaco o jogo do Jason e do Gelati. Jason e Gelati, da equipe perdão, do Porto, esses dois jogadores, né, infernizaram a defensiva do Náutico, né? E o Náutico com algumas dificuldades, né? Porque se o Náutico tinha jogado contra o Retrô, ele não jogou nada. Jogou contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, mesmo com a vitória pela Copa do Nordeste, também não jogou nada. Mas hoje até que teve algumas possibilidades que poderiam resultarem em gols. Só que o Náutico foi perdendo a sua intensidade com o passar do tempo, né? Com o passar do jogo, porque o time do Porto equilibrou as ações. E quem teve a melhor chance do jogo foi o Jason. O Jason foi que teve a melhor jogada, que ele perdeu um gol claro, né, no primeiro tempo. E eu posso dizer que com esse volume que o meio de campo do Porto mostrou, os dois volantes correndo muito, com entrosamento muito rápido, os laterais dando profundidade, quando as chances que o jogo ofereceu para o Porto, poderia ter resultado em gols, e o Porto termina o primeiro tempo com a leve impressão
que foi melhor do que o Náutico. Mesmo o Náutico tendo, jogando no 4-3-3, transitando a bola ali pelo meio de campo com o Juan Mangabeira, com o Galto, né, e também com o Souza, né? O Souza hoje jogando mais próximo ali como meia mesmo. Só a gente sabe que o Souza ele não é meia, né? O Souza é tudo menos um meia armador. Ele é mais um volante, um cara cabeça de área, né? Então, ele estava responsável por essa jogada. Mas até que o Náutico estava se comportando bem, como eu falei, até os 28 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, né? Então o Náutico se comportou bem e a gente percebeu o Náutico com mais, é, com mais volume de jogo, até os 28, 30 minutos. Depois disso, quem mandou no jogo foi a equipe do Porto, que equilibrou, percebeu que dava para jogar contra o Náutico e jogou. E por pouco não fez um golaço no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Dado Cavalcante, ele faz as mudanças, né? Ele já tinha feito uma mudança tirando o Denilson colocando o Adivan, né, zagueiro por zagueiro. Teve que fazer a mudança antes mesmo da bola começar, porque o Matheus Carvalho acabou sentindo. Mas a mudança que valeu mesmo foi a mudança da saída do Denilson para a entrada do Odivan no primeiro tempo. No segundo tempo, logo de cara ele tira o Matheus Cocão, ele coloca o Matheus Cocão no lugar do Juan Galto e tira o Jean Mangabeira e coloca o Santiago. E o que é que isso tem o que é que melhorou? Olha, Santiago é um meia de origem, né? Então, com isso, o que é que acontece? O Souza foi para a cabeça de área e o Santiago ficou responsável de fazer essas armações. E o Matheus Cocão de ficar ali como aquele primeiro volante. Mas o Náutico ganhou em ofensividade e perdeu em defesa, né? Teve um time mais ofensivo, mas na sua defesa o time deixou a desejar, porque o Matheus Cocão não marca. O Santiago não é a característica dele marcar. E o Souza joga lá na frente, também não marca ninguém. É, essa foi o Náutico. E o Tosato perdeu um gol, o Regis Tosato perdeu um gol debaixo da barra. Se no primeiro tempo o Jason perdeu um gol, claro, o Regis Tosato perdeu um gol debaixo da barra. Debaixo. E, meu amigo, o Náutico acabou sofrendo. Senti muita falta da individualidade do Náutico, que hoje não teve. Não vem entendendo, né? Assim, o Náutico venceu a equipe do Atlético de Alagoinhas com um gol do Povidiero. Uma jogada individual, que ele encontra o Júlio lá na frente, consegue dar um passe, quebra as linhas do Atlético de Alagoinhas. Contra o Retrô também teve um gol que foi de uma técnica individual, só que hoje não teve, né? O Náutico não teve. Então o Náutico, para mim, mostrou um futebol. No segundo tempo o jogo foi equilibrado, lá e cá. Né? E o Caion entrou no lugar do Regis Tosati, que saiu debaixo de vaias e aplausos. O Povidiero saiu para a entrada do Fernando Neto e o Povidiero foi muito xingado pela torcida. Principalmente, não é que ele fez um mau jogo, né? Ele não jogou mal, mas ao perder o gol debaixo da barra, isso fica a marca, né? Que é aquele gostinho de dizer, olha, o Náutico poderia ter vencido a partida com o gol do Povidiero. E eu volto a dizer a falta de criatividade para penetrar na zaga do Porto. Mesmo o Náutico tendo o domínio da bola, o Náutico não conseguia ter criatividade. E agora o Náutico tem um problema, porque o Júlio foi expulso. O Júlio foi expulso. E aí o Náutico terá que se virar para a próxima partida, ver quem que vai assumir essa vaga. Aí você vai ver se pode colocar quem sabe ali, o Povidiero. Deixa eu ver quem que mais pode entrar nesse time do Náutico para jogar de atacante. O Fernando Neto como ataque. Eu não sei como é que ele vai armar. O próprio Natan também. Enfim, aí é coisa para o Dado Cavalcante. Olha, foi um jogo no primeiro tempo que o Náutico até parecia que ia conseguir chegar ao gol. Teve uma bola também, uma boa defesa do Souza, né? Uma cobrança de falta no primeiro tempo. Mas foi só isso. O jogo ela acabou sendo equilibrado. No segundo tempo foi um jogo equilibrado. No finalzinho, o time do Porto quis segurar o resultado. Mas assim, o Porto equilibrou as ações do Náutico no primeiro tempo
E no segundo tempo acabou sendo um jogo equilibrado. E o resultado de 0 a 0 acabou sendo justo. Só que é aquela história, né? O Náutico precisa de fato de um meia que crie. O Santiago, né? O Gabriel Santiago, ele é meia mesmo, é meia sim. É a sua função é de meia, origem mesmo de jogo, mas precisa de um outro meia, porque o time do Náutico fica sem criatividade alguma, não tem. E eu posso dizer que foi uma boa estreia do Regis Tosato, né? Apesar de ter perdido algumas chances, mas para mim ele entrou bem no lugar do Matheus Carvalho, né? Ele entrou bem, ele entrou buscando, né? O Náutico mudou a característica de jogar, coisa que eu não tinha visto ainda, então deu uma melhorada, mas ficou nisso mesmo. Um empate em 0 a 0 acaba sendo justo, na minha opinião. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário, a sua opinião sobre esse vídeo e fique à vontade também para discordar. Vai no nosso Instagram, que é o @canal MSTV. Um abraço e até qualquer hora. Foi.